Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, uma mensagem rápida. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Lucas, capítulo 19, especificamente versículo 4. O texto bíblico conta sobre a história de Zaqueu, mas eu quero falar sobre algo que eu entendi nesse versículo em específico, versículo 4, quero falar com vocês sobre estar no lugar certo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, tá bom? Ativa o sininho de notificação do YouTube para você ser notificado sempre que eu subir um vídeo aqui para o YouTube, tá bom? Compartilha e deixa seu comentário para que a gente possa estar sempre atento àquilo que vocês querem ouvir, querem ver, enfim, para que a gente esteja sempre informado de tudo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Logo depois da vinheta, vamos lá falar de estar no lugar certo, na posição certa, tá bom? Vamos lá. Bom, querido, irmão e irmã, o versículo 4, então, de Lucas 19, versículo 4, diz o seguinte: Por esse motivo correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Eu preguei esse mesmo texto há alguns dias, e quando eu preguei eu não falei sobre isso necessariamente, falei um pouco da história de Zaqueu e como ele é salvo por Jesus, né, nesse texto. Mas esse versículo me fez pensar na seguinte coisa: imagina como ele, olhando, a Bíblia diz que ele era um publicano e ele era de baixa estatura. E ele, então, observando o ambiente, a situação, como ele não poderia se aproximar de Jesus e Jesus certamente não iria vê-lo por causa da sua estatura no meio daquela multidão, ele observa que tem uma árvore e ele fica num corredor, num lugar onde certamente Jesus iria passar por ali, ou certamente, porque o texto diz assim, que Jesus ia passar por ali, era o único caminho, era o único lugar onde Jesus passaria para poder chegar onde ele queria. Então, na cabeça de Zaqueu, o que ele pensa? Preciso estar num lugar onde Jesus possa me ver, porque se eu ficar aqui no meio da multidão, com certeza eu vou perder essa oportunidade. Então o texto diz que ele se adianta, avista lá uma figueira brava, se adianta a multidão, não sei como ele faz isso, porque com aquele monte de gente rodeando Jesus, mas o texto diz que ele faz isso, ele se adianta, vai à frente e ele consegue então chegar na figueira e subir nela. Agora, essa é uma postura que nós deveríamos ter. Qual postura? De estar no lugar certo. A questão não é a figueira, a questão não é aquele movimento todo de Jesus passando no lugar, a questão é que ele desejava ver Jesus e para isso ele estava ou se colocou no lugar em que seria impossível Jesus não vê-lo, seria muito difícil que Jesus não fizesse alguma coisa ou pelo menos desse uma olhada para cima. E eu pensando isso na nossa vida de fé, quantas vezes, irmãos, nós estamos fora do nosso lugar? Nosso lugar é em Cristo. Esse é o lugar que devemos estar, em Cristo. Mas você já reparou como muitas vezes a gente ora, a gente jejua, a gente vai para o monte, a gente faz campanha, baseado nas nossas necessidades? Entenda que Zaqueu não tem nenhuma necessidade, tá bom? Zaqueu era um homem rico, ele tinha tudo o que ele queria, não era amado pela multidão, com certeza, ele era um publicano, certamente as pessoas até no final do texto fazem críticas, né, de Jesus estar lá na casa desse publicano, de Zaqueu,
mas ele não tinha falta de nada. E o texto mostra que o único desejo que ele tinha ali era de conhecer, era de ver Jesus, porque a vida dele já estava resolvida. Então não era por algo material ou mesmo emocional, não sei. Ele queria ver Jesus, e essa tem que ser a nossa postura, de querer estar no lugar certo, para ouvir a voz do Senhor, para ver Jesus, para ficar com Ele, para ter intimidade com Ele. Se nós muitas vezes fazemos as nossas práticas espirituais para que Deus nos dê alguma coisa, para que a gente tenha mais poder espiritual, até mesmo para que a gente tenha mais poder, ou para que a gente tenha dons espirituais, a motivação não é certa, ainda que ela seja de querer trabalhar na obra, ou de querer que manifestações de Deus aconteçam na nossa vida. A verdade é que nós precisamos estar com Cristo porque nós queremos conhecê-lo, porque nós queremos ter relacionamento com Ele, porque esse também é o desejo de Deus. Esse lugar que devemos estar é o lugar em que não há outra coisa a Deus fazer, a Jesus fazer, ao Espírito Santo fazer, a não ser nos abençoar. Agora, esse lugar é o lugar da obediência, é o lugar da oração, do jejum, sim, mas com um coração desejoso de ter relacionamento e intimidade com Deus. Será que estamos nesse lugar? Na maioria das vezes nós vamos para o culto porque ou somos obrigados, ou porque alguém fica falando na nossa cabeça que a gente não pode faltar, ou porque somos obreiro, ou porque, enfim, nós temos uma certa dificuldade de fazer as coisas simplesmente pelo fato de amarmos a Deus. Então, que essa mensagem fale ao seu coração e que nos desperte, que nós possamos viver a nossa vida de fé sem interesses, mas principalmente na intimidade, com relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, vamos crescer no conhecimento e na graça, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!